Voltei para a nossa parte 2, em que a gente vai falar aqui mais abertamente, trocar. E eu acho que nesse momento de muita vulnerabilidade que a gente está, quando a gente está gestante, quando a gente está no pós-parto, essa troca, essa rede mãe com mãe, de pessoas que já passaram, de pessoas que estão passando, de pessoas que desejam passar, que estão aí se preparando, que são as tentantes, né? Ou pessoas que estão pensando ali em começar a se preparar, enfim. A gente se entende e a gente não sabe muito o que esperar, ao mesmo tempo que a gente espera muita coisa. É muita expectativa. São sonhos de ter uma gravidez muito feliz, muito leve, muito tranquila, sem enjoo, né? A parte física mesmo, da saúde física, e também, eu vou estar plena, eu vou estar me sentindo linda, eu vou estar gerando uma vida, eu vou estar o tempo inteiro radiante. E aí você se pega angustiada, com medo, ansiosa. Você se olha no espelho, você vê seu corpo mudando. Você olha para os seus amigos, você vê pessoas saindo, levando aquela vida que você estava levando, e você já está com uma série de privações. Nem seu marido, companheiro, né, enfim, pessoas ali, se você for casada ou tiver a pessoa que o pai do seu filho ou a outra mamãe, enfim, junto ali de você, essa pessoa não está passando pelas mesmas coisas. Só você, gestante, ou que deixou, acabou de ter o seu neném, ou que está se preparando, é que sabe o que está acontecendo ali. E às vezes nem sabe, só está sentindo e está, meu Deus, que turbilhão que eu tô. Mas o que eu quero te dizer é que você não está sozinho. Eu acho que o mais legal desse programa aqui é a gente compartilhar. E eu fiquei tão feliz de eu poder estar aqui nesse meu momento também. E aí eu fiquei pensando, cara, eu também vou dividir as minhas dores. A gente já sabe que frente a esse momento, eu trouxe alguns dados aqui para vocês. Eu hoje, assim que eu me descobri grávida, eu comecei a tentar esse ano mesmo, graças a Deus, foi um processo rápido para mim. Eu sei que isso não acontece com muitas mamães. Eu tive uma primeira perda gestacional, mas logo em seguida também já consegui engravidar. Mas aquilo ali mexeu tanto comigo. Eu não sonhava em ser mãe a minha vida toda, eu não sabia, eu tinha dúvidas se era isso que eu queria. Mas eu fui deixando o tempo passar. E eu fui deixando as coisas acontecerem, eu fui me percebendo, eu fui me questionando. Você quer, você não quer? E aí, até que chegou um momento em que eu falei, cara, eu acho que eu quero ter essa experiência assim, essa experiência na vida. E aí eu olhava lá para frente, eu com 50, 60 anos, e eu, cara, eu vou me arrepender se eu não viver isso. Comecei a ter amigas próximas tendo filho, e, e eu acompanhando ali diariamente. Ganhei meu afilhado no ano passado, e aquilo tudo foi fazendo com que eu fosse entrando nesse mundo. Lembra que a gente falou na primeira aula sobre ambiente? Se você está num ambiente que não tem ninguém vivendo aquilo, e que é uma vida completamente diferente disso, é mais difícil você querer sair daqui. Conforme eu fui tendo isso ao meu redor, e eu fui podendo perceber e vivenciar do meu lugar aquilo, e falando, cara, isso parece ser legal. E aí eu resolvi. Quando eu tive a minha primeira perda, doeu tanto. Eu estava com 6 semanas, mas doeu tanto que a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: eu não sabia que eu queria tanto. E aí, enfim, eu esperei, eu precisei fazer curetagem, não foi um aborto, enfim, que foi sozinho, eu precisei de um aborto retido. E aí as tentativas foram ficando diferentes e as coisas ficaram diferentes. E eu não pude deixar de ter uma série de expectativas. Eu estou falando aqui sobre mim, eu quero que você pegue aquilo que
cabe aí no seu momento. Talvez algumas coisas que eu vou falar aqui não vá caber para você, mas tem outras que vai caber. Eu não sei quem está aí do outro lado. Então, eu quero trazer aqui a minha experiência. Eu vou trazer um pouco da experiência da clínica também, de mães que eu atendo, de pessoas que querem começar a tentar e o medo que tem, para que você aí do outro lado possa olhar e falar: isso aqui serve para mim. Isso aqui, olha, esse aqui, que bom, esse aqui eu não tenho esse tipo de sofrimento, mas esse aqui eu tenho. E cada uma de nós aqui tem a sua dor. E como a gente pode acabar muitas vezes caindo na tentação de se comparar, a gente tende a se comparar com aquilo que é incrível e maravilhoso, e aí a gente esquece daquilo que, não, para isso aqui então eu estou melhor. Então a gente se compara naquilo que a gente está pior. Então também é legal trazer aqui algumas informações, você vai olhar e vai falar: nossa, isso aqui eu não tenho, que bom. Se compara com isso, então, fala: poxa, porque olha só, vou pegar uma régua. A gente está aqui. Existem pessoas que estão aqui, mas existem pessoas que estão aqui. E quando a gente fala de comparação, a gente tende a olhar para esse lado. Mas a gente esquece do outro. A vida é um grande equilíbrio. A gente de vez em quando está melhor, às vezes não. Tem coisas que tem pessoas que estão melhores do que a gente, porque essas pessoas estão alguns anos-luz na nossa frente fazendo aquilo, se dedicando àquilo, mas a gente também esquece de colocar isso na conta. Bom, enfim, foi só um parênteses, um desabafo. A gente já sabe que mais de 50% das mulheres vão ter ou têm alguma alteração emocional significativa nesse período da gestação. A gente fala o período perinatal, que é ali em torno do nascimento. Depressão e ansiedade são os mais comuns. A gente não sabe, nesse momento, o que espera a gente. E essa chuva de hormônios pode também gerar uma tristeza que pode acarretar uma depressão, que também já existem estudos que mostram que tem um percentual. E aqui eu não quero estar falando tanto sobre percentual, tantas vão ter depressão, tantas podem ter isso e aquilo, porque eu posso também alavancar algo aí em você, e como a gente não está tete a tete, eu não tenho como reverter. Então eu também tenho que tomar esse tipo de cuidado no que eu vou provocar em você, para que você não saia daqui mal, eu quero que você saia daqui bem. Mas dado essa alteração emocional que a gente tende a ter, algumas coisas são muito comuns. Eu fiz aqui a minha listinha das emoções que eu sinto e que eu percebo gestantes e mamães sentindo. Medo, ansiedade, depressão, tristeza, angústia, pânico, impaciência, agitação, calma, plenitude, alegria, gratidão, paz. Entenda que essas são as emoções. E aí, foi por isso que eu quis fazer aquela primeira aula mais teórica, para que nesse momento eu consiga falar coisas aqui teóricas para vocês e falar: faz todo sentido. Quando a gente está com medo, o que eu estou pensando que está me gerando esse medo lá na frente? Ou essa ansiedade? O que ao longo da minha vida eu construí em torno da maternidade? Como foi a minha relação com a minha mãe? O que eu ouvia da minha mãe em relação à minha maternidade no futuro? O que eu quero dizer com isso? Vou falar de mim. Quando eu era adolescente, eu sou filha única. Quando eu era adolescente, começa a namorar. E aí, alguns pais têm jeito de falar, outros não. Mas a minha mãe começava a falar para mim: você tem cuidado para você não engravidar. Cuidado para você não engravidar. Até aí, ok. O negócio era, quando de vez em quando, o medo dela, e aí era ela, não tem nada de errado com ela, tá? Não tô falando mal aqui da minha mãe. Falando como eu acreditei, introjetei aquilo. Ela falava assim: se você engravidar agora, você vai acabar com a sua vida. E aquilo para mim foi o mais marcante mais do que o cuidado para não engravidar, você pode estragar a sua vida. Porque eu tinha o meu início de relacionamento, eu comecei a namorar com 14, mas enfim, até ter as primeiras relações, tudo mais, até ir ao médico, aprender a se cuidar, eu tinha meus 16, 17 anos. Óbvio, né, que naquele momento poderia
eu ia mudar muito a minha vida se eu engravidasse. Não é estragar a minha vida, mas foi o jeito que ela encontrou de falar e de causar um impacto em mim. E eu trouxe isso. Para mim, durante muito tempo, ter filho ia acabar com a minha vida. Eu ia deixar de fazer o que eu gostava, eu ia deixar de ser quem eu era. Olha como algo que falam pra gente, não só pai e mãe, entram na gente, se torna uma crença e a gente vive como se aquilo ali fosse uma verdade absoluta. Então, para mim, durante muito tempo foi isso. Filho vai acabar com a minha vida. Algo muito ruim. Só que aí eu fui ficando adulta, eu já sou casada, e começou a vir essa cobrança externa que acontece, mas eu comecei a perceber o meu pensamento, e aí, lógico, terapia também, e a questionar, como assim um filho vai acabar com a minha vida? E aí foi todo um trabalho em volta disso, para hoje entender que não, ele vai mudar a minha vida. E para melhor ou para pior, não é aqui o caso, é o mudar, não é estragar, acabar. Nenhum filho vem para isso. Principalmente quando é uma gestação tão desejada e planejada como foi a nossa. E eu já digo desejada porque eu fui passando por esse processo de começar a desejar viver isso. E eu não sei se foi esse o seu caso aí do outro lado, se você planejou. Mas se você não planejou, mas aconteceu e você acolheu e você está se permitindo viver isso, perceba quais são as emoções que você sente, lembra da bússola, para que você consiga perceber quais são os pensamentos que vêm junto com essas emoções. Quais são os medos? Ai, mas será que eu vou ser uma boa mãe? Será que o meu filho vai gostar de mim? Será que vai preferir o pai? Será que ele vai ser uma boa pessoa? E aí eu estou trazendo aqui também pensamentos de mamães no consultório. São pensamentos ansiosos e medos que a gente está projetando lá no futuro. Às vezes a criança não nasceu ou a criança ainda está muito pequena, mas a pessoa já está ali, numa preocupação, num estado vigilante, que é a ansiedade de vem perigo por aí. Você já precisa correr para resolver. Um outro medo frequente, na verdade não é medo, é angústia frequente, e eu falo a minha também, que eu estou muito nesse meio hoje, é o profissional, que não adianta, vai mexer muito com a nossa vida. Por mais que o pai esteja ali, no momento inicial, a mãe, o bebê requer muito mais da mãe, seja porque você está amamentando, ou também porque você está passando pelo puerpério, está tendo uma chuva de hormônios, enfim. O seu profissional, em algum momento, você vai olhar e vai falar, cara, eu vou precisar ficar afastada, né? Tem a nossa licença maternidade, porque eu sou autônoma, e hoje a minha preocupação é, eu vou ficar um tempo sem trabalhar, e como é que vai ser isso para mim? Todo esse preparo financeiro que precisa ter, que talvez uma pessoa que seja CLT não necessariamente precisa, porque ela vai continuar ali tendo um salário. E aí começa a vir uma chuva, porque a nossa vida vai mudar. Então, como que vai ficar a minha profissão? Porque eu também me reconheço nela. E aí eu já ouvi assim, eu não sei mais quem eu sou depois que o bebê nasceu. Eu não sei mais quem eu sou. Eu não sou mais aquela. E eu gosto de falar assim, mais um papel entrou na nossa vida, o papel de mãe. Mas você tem o seu papel profissional, eu tenho. Você tem o seu papel cidadã, seu papel de mulher, de namorada, esposa. Você tem o seu papel de vizinha, seu papel de aluna. Nós temos diversos papéis. E mais um papel está sendo somado, que é o papel de mãe, que é um papel novo. Você vai nascer, você vai aprender a ter esse papel. E talvez seja o papel mais importante da sua vida. Mas ele também pode caminhar ali, ó, junto com a profissão para você, porque você se reconhece, você gosta muito do que você faz. E hoje, para mim, por exemplo, esse é o meu embate, do como é que vai ser, porque eu me reconheço muito com a psicologia, quando eu estou estudando. E aí, agora, como é que eu vou administrar esse tempo? Como é que eu vou administrar essa Mariana
em torno dessa nova que vai somar. E aí, quando a gente fala num processo de gestação, desse novo papel que está vindo, a gente está falando sobre desenvolvimento pessoal. A gente olha esse período como um desenvolvimento, é um salto na nossa vida. Então, novamente, as questões que começam a vir nessa fase são diversas. Os nossos medos e as nossas ansiedades frente ao que virá. E eu gosto muito de lembrar, para mim, sempre assim. Se você é mãe de primeira viagem também, como o meu caso, você vai entender. E se você é mãe de segunda, também dá para entender. Hoje, eu ainda não tenho filho, eu tenho só uma filha canina, que eu já sou doida. Quando eu penso em como vai ser a minha vida lá na frente, de vez em quando causa meu Deus, que vai ter muita mudança. Eu não posso simplesmente mais sair num sábado à noite e ficar até a hora que eu quiser na rua. Já começa a privação desde agora, que eu não posso tomar uma taça de vinho. Ou que eu não aguento ficar muito tempo, porque o sono já começa, as pernas já começam a ficar inchadas, enfim, uma série de coisas que vão acontecendo e que a nossa vida já começa a mudar desde já. Mas se a gente começa a fazer aquela projeção, começa, meu Deus, então eu não vou poder mais fazer isso, então assim, então isso aqui eu também não vou mais poder, e isso, e isso. E a gente só olha para o que a gente vai perder. Nossa, eu vou deixar de ter isso, eu vou deixar, eu não vou mais ser assim, eu não vou mais poder. E a gente ignora que a gente vai ganhar uma série de outras coisas. E a gente ignora, não é porque a gente está sendo mal, é porque a gente não conhece. Eu não conheço ainda como é um bebê olhar para mim com aquele amor que é o filho olhar para a mãe. Se você está aqui gravidinha, da primeira também, você ainda não conhece o que é isso. E a gente não coloca na conta, né? A gente esquece. Na hora que a gente está ali só olhando para o meu Deus, olha só o que eu estou perdendo, estou com medo, estou com medo. A gente esquece de colocar isso na conta. A gente esquece do amor que a gente vai sentir. A gente esquece de uma série de coisas que a gente ainda não conhece. Por isso que eu falo, a gente ignora. Não tem como você saber algo que você não conhece, que você ainda não vivenciou. E se você é mãe de segunda viagem, você não sabe o que é ainda ter dois. Você está esperando o segundo. Ou se você é mãe de três, futura mamãe de três, é a mesma coisa. A gente não tem como saber o que vem lá na frente. Toda a projeção que a gente faz lá na frente é baseada em coisas que a gente viveu com o nosso passado. O nosso cérebro ele vai criando memórias e ele joga, ó, com base nas suas vivências, o que eu tenho de informação para te dar, para você projetar, é isso. Então, toda projeção de futuro é baseada no passado para gente. E aí a gente não coloca na conta uma série de coisas boas, porque a vida o tempo inteiro está trazendo novas informações. O tempo inteiro. Não tem como a gente fazer um planejamento tão fiel assim para o futuro, sem que ao longo desse planejamento, dessa trajetória, desse plano de ação, a gente não vá tendo que fazer modificações porque novas informações entraram. É a mesma coisa agora na nossa gestação ou nesse puerpério. Uma série de coisas vão acontecer que podem te ajudar. Eu lembro que teve uma vez, ó, nada a ver com gravidez. Eu lembro que quando eu comecei a dirigir, eu peguei meu carro, eu estava numa rua que ia afunilando. E eu estava ali desesperada, dando um volante. O meu marido era namorado, na época estava do meu lado, mexendo no celular. E eu ali dirigindo, eu falei, ó, o que eu faço agora? Olha só, isso no Rio de Janeiro, que é o trânsito lá é vida louca. E eu ficava assim, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Ai, meu Deus, como é que eu vou entrar? Aí ele, calma, a vida ajeita, só vai. Vai indo aos pouquinhos que a vida ajeita, vai. E eu fiquei com aquela frase na cabeça, a vida ajeita. O que eu faço hoje para ajudar? Durante um tempo, assim, até eu entender o que estava acontecendo comigo, foi uma fase de muita ansiedade e angústia, porque eu estava focando muito nas privações e no que eu ia perder. E quando a gente começa a acionar o nosso córtex pré-frontal para ele racionalizar, para ele inibir essas emoções, lembra? O córtex pré-frontal ele inibe o nosso sistema emocional e ele faz isso racionalizando. Peraí, isso aqui não faz sentido nenhum. Calma, você não está em perigo, não tem nada disso acontecendo. E aí ele inibe. E aí a gente consegue dar voz à razão, à racionalidade. Então a gente tem essa gestão dessa emoção. Por
Um minuto aqui eu esqueci o que eu tava. Olha só a memória da grávida. Bom, fugiu. Por que que eu tô falando isso? E eu vou deixar aqui no vídeo também, porque isso aqui é vida real, né? Mas eu tô falando isso porque eu vou continuar e daqui a pouco volta e a gente pega. Eu tenho aqui todo o meu o porquê que o que que eu tô fazendo que está me ajudando. Durante um tempo, então, eu fiquei meio ansiosa. E aí eu percebi que eu estava focando só nessa parte ruim e ignorando uma série de coisas boas. Nem que seja ignorando a parte boa da gestação. A parte boa do cara olhar para sua barriga e saber que tem alguém ali dentro. De saber que vem um serzinho, um pezinho de bisnaga que vem por aí, que é seu, que vem aqueles olhinhos, que vem, enfim, vem todo aquele amor. E eu sempre gostei muito, e aí agora eu vou falar novamente da minha experiência, eu sempre gostei muito de me vestir. Eu já trabalhei com consultoria de imagem. E eu gosto de falar assim: a moda me salva, a roupa me salva, o vestir me salva, o me arrumar, o parar no espelho, o me olhar, a maquiagem. É, isso me salva muitas vezes. E eu percebi assim, cara, quer saber? Eu vou parar de focar que eu não estou gostando de ficar com o peito assim, que ele cresceu muito e que isso que eu tô me estranhando. Quer saber? Eu vou aproveitar o que eu tô gostando do meu corpo agora. A barriga. Eu vou começar a me arrumar e botar a barriga para jogo. As pessoas vão ver minha barriga. Eu vou usar top e calça embaixo e vão ver a minha barriga. Eu vou fazer a moda ser minha aliada nesse momento e eu vou começar a curtir e fazer o que dá para eu fazer, para minimizar os impactos de outras coisas que eu posso não estar curtindo tanto. O pé inchado, com o que já começou também. E aí, isso sou eu, é autoconhecimento, é entender o que você gosta de fazer, para que você possa colocar uma lupa e ampliar aquilo que te ajuda, e parar de colocar só a lupa naquilo que mais te causa desânimo, que mais te causa ansiedade, e ir aprendendo a viver 15 minutos por vez. Ao invés de falar, nossa, eu tenho isso tudo aqui para fazer até ele nascer, tá? O que dá para eu fazer hoje? Porque é um somatório, né? O todo é dos dias do ano é um somatório de dias, de semanas. Hoje, agora, o que dá para você fazer? A atividade física, o você socializar, estar com outras pessoas, conversar, fazer parte de um grupo como esse, em que você está com outras mães, que você pode dividir também suas angústias, escutar angústias de outras mães. E você falar, nossa, eu também não estou sozinha. Ou, nossa, não, isso eu não tenho, mas olha, eu estou sentindo isso, como a gente falou lá no início. Socializar, não, cuidado para você não se fechar. Quando a gente começa a ficar triste, aí lembra da nossa coerência de comportamento, a gente sente, a gente se comporta, a gente tende a se fechar. Seja se fechar numa postura fechada, como a gente falou também na outra aula, ou seja se fechar assim, eu não quero ver ninguém. E aí vira uma bola de neve, porque você não vê ninguém, aí seus pensamentos ficam ali, porque você não tira o seu foco daquilo. Mas quando você começa a encontrar outras pessoas, a dividir, você começa a perceber que você está mais leve, que a vida está acontecendo, que você consegue focar em outras coisas. Atividade física, os hormônios de bem-estar produzidos nisso. A meditação, que eu já expliquei para vocês também. O seu trabalho, o pensar o que você pode fazer planos realistas, não metas inalcançáveis. Quanto mais inalcançável é a nossa meta, mais a gente olha para a gente e fala, meu, isso aqui eu não consigo fazer. É claro, a meta não é alcançável e você está ali querendo de você o impossível. Esse momento da gestação, eu acho que falei muito, eu não sei se eu falei sobre o seu caso, mas o que eu quero que você perceba com tudo isso, para a gente finalizar, e aí você pode me escrever, você pode mandar para a Ju fala para mim, a gente se fala de novo. Isso aqui é só um início. Seria impossível, né, falar sobre tudo que poderíamos falar sobre gestação, porque vai ser um papo eterno e um papo gostoso também. Mas eu quero que que vai ficar para você aqui, perceba o que passa pela sua cabeça. Perceba o que você pode fazer para minimizar esses impactos. Foque em soluções para isso. E não
nessa dor que você pode estar sentindo. Foi o que eu te falei, foi o exemplo simples. Eu resolvi curtir a barriga e usar aquela moda a meu favor. Ao invés de eu só ficar olhando para o, nossa, esse pé inchado, o peito que está enorme, que eu não estou sabendo lidar. Não, peraí, mas isso aqui eu estou gostando. Eu vou valorizar isso e vou tirar o foco disso. É um jogo de luz, porque eu posso muito bem colocar o foco, mas aí eu vou apagar a barriga. E aí? Escolha. Então, que a gente faça escolhas conscientes daquilo que vai fazer a gente ficar bem. Eu espero muito que essa aula, esse bate-papo, não é aula, esse bate-papo tenha pelo menos te ajudado a abrir a cabeça e que você comece a fazer a junção do nosso primeiro papo, que foi teórico, com essa. Quanto as nossas emoções estão associadas ao que está passando pela nossa cabeça. E, consequentemente, isso vai ter impacto no nosso comportamento. Se eu mudo o que eu estou pensando, vai ter impacto na minha emoção. Se eu mudo como eu estou me comportando, ou a minha postura, ou o que eu estou fazendo, vai ter impacto na minha percepção de autoeficácia. E aí eu vou pensar sobre mim diferente, ou sobre essa situação diferente. E uma coisa vai alimentando a outra. Medita, atividade física, socialize, e cuide de você nesse momento. Deixo aqui o meu muito obrigada por vocês terem participado dessas 2 aulas. Qualquer coisa eu estou à disposição. Mamães, boa hora pra gente. Quem já foi mamãe, já nasceu, que seja a experiência mais linda e sem querer romantizar, mas que a gente consiga fazer esse jogo de luz. Tá difícil? Putz, tá. Tô sem dormir, tô com privação, não tô... Tá bom, mas deixa eu agora jogar à luz aquilo que tá lindo aqui para mim. Seja na minha gestação, seja no meu pós-parto. Aprenda a fazer esse jogo de luz, para que vá ficando mais leve para você. Beijo.